Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 7º ano do Colégio Emaús. Pessoal, esta aula é uma aula de revisão para a prova que vocês vão fazer. Na nossa revisão, nós vamos iniciar com o processo de industrialização. Desde os primórdios da humanidade, o ser humano, gente, ele vem se apropriando dos recursos naturais, causando transformações no espaço geográfico para adequar este espaço às suas necessidades, à sua sobrevivência e transformando matéria-prima disponível na natureza em objetos e utensílios também para atender à sua necessidade. Inicialmente, esse modo de produção ele era artesanal, era o artesanato, que é um modo de produção mais simples. O artesão, né, ele conhece a produção do início ao fim, a quantidade produzida ela é bem menor também. Quando a gente fala sobre a manufatura, gente, a manufatura é a transição do artesanato para a indústria moderna. Na indústria moderna, nós vamos ter a produção mecanizada, a produção em larga escala. Esse processo de manufatura ele vai predominar na Europa do século XVI até o século XVIII. No século XVIII, nós vamos ter a primeira revolução industrial. Essa primeira revolução industrial, gente, é o que vai causar uma enorme transformação nos modos de produção. Vai acontecer na Inglaterra e vai ter como principal fonte energética o carvão mineral. Por que vai causar uma enorme transformação? A indústria ela é a atividade que mais transforma o espaço geográfico. Por quê? Porque esse espaço geográfico ele não vai ser transformado só no local de instalação dessa indústria, de instalação dessa fábrica. Vai haver uma grande migração do campo para a cidade. Então, o campo que antes, né, comandava a cidade, ele vai se tornar subordinado à cidade. Principalmente, gente, essas transformações vão acontecer de forma muito acelerada nos países que estão se industrializando tardiamente, que é o caso do Brasil, que teve uma industrialização tardia e uma industrialização extremamente acelerada. E essa industrialização acelerada no Brasil, ela foi acompanhada pelo processo de urbanização. A indústria moderna, ela tem como características a produção em larga escala, né? Produção em grande quantidade, a produção em série, ou seja, o operário ele faz etapas dessa produção e aquela produção padronizada, né? Um produto fabricado sai exatamente igual a outro. Então, as principais características dessa indústria moderna são a mecanização, né, que é o uso intenso de maquinário, a produção em série ou produção massificada, produção em grande quantidade, diferente do artesanato, que a produção é em menor quantidade. A indústria, gente, com o desenvolvimento tecnológico, com a expansão industrial pelo mundo, cada vez mais vai haver maior demanda por energia. Não só na indústria, mas porque a população da cidade ela vai aumentar. Então, vai haver maior demanda de energia para as cidades também. Então, essa demanda por necessidade, essa demanda por energia vai fazer com que, a partir do século XX, principalmente, surjam fontes alternativas. Também fontes alternativas, porque vai crescer uma preocupação em relação à poluição ambiental. O Brasil, atualmente, ele tem destaque em relação à produção de energia hídrica. A China, Estados Unidos e Canadá também se destacam. Então, desde as últimas décadas, né, do século XX, tem crescido essa demanda por fontes energéticas alternativas ou renováveis. Energia, gente, é toda força que é empregada para realizar alguma atividade. Até o desenvolvimento industrial, até a descoberta do carvão, essa força energética, né, que era empregada era a força muscular, era a força de um animal ou a força da água e dos ventos, né, nos moinhos de água e nos moinhos de vento.
O que são essas fontes energéticas, gente? São as fontes que vão dar origem à eletricidade. São as fontes que serão usadas nas indústrias, nas casas, nas ruas, na iluminação. Essas fontes elas podem ser renováveis, que são aquelas que se renovam na natureza, eólica, hídrica, biomassa e solar. E essas fontes renováveis elas não emitem poluentes na atmosfera. Elas não intensificam este efeito estufa, o aquecimento global. As fontes renováveis são petróleo, carvão mineral, gás natural e a energia nuclear. Por que são fontes não renováveis? São fontes energéticas que demoraram milhões de anos para se formar na natureza. Então, quando as jazidas desses minerais acabarem, acabou. Eles podem se renovar, mas vai demorar milhões de anos ainda para acontecer. E essas fontes não renováveis, principalmente as de origem fóssil, são as que mais poluem a atmosfera, que mais poluem o meio ambiente, em função da emissão desses gases, como o dióxido de carbono. No Brasil e no mundo, o uso de energia não renovável ainda é muito alto. A matriz energética, tanto do Brasil quanto do mundo, ainda é considerada uma matriz energética suja. O que quer dizer isso? A matriz energética ela é o conjunto de fontes de energia utilizadas por um país ou região em todos os seus setores de atividades econômicas. Quando a gente compara a matriz energética do Brasil com a matriz energética mundial, a gente observa o seguinte: o Brasil ele utiliza 12,3% de gás natural como fonte de sua matriz, 5,5% do carvão mineral e 36,5% de petróleo e derivados. Então, quando a gente soma essas três fontes energéticas, está dando mais de 50%, ou seja, mais de 50% da matriz energética brasileira é de origem fóssil, é de origem não renovável. Então, quando o consumo de fontes não renováveis ele é muito alto, a gente diz que é uma matriz energética suja. Em relação ao mundo, observem, mundialmente, o uso de petróleo são 33,2%, carvão mineral 28,1% e gás natural 24,1%. Fazendo essa somatória aqui, gente, nós vamos ter praticamente quase 80% da matriz energética mundial, mais de 80% na realidade, né, da matriz energética mundial de fontes não renováveis. Então, quando a gente compara a matriz energética do Brasil com a matriz energética mundial, embora a matriz energética do Brasil seja suja, ela ainda é mais limpa que a matriz energética do mundo. O Brasil ele possui intenso uso de energia hídrica, quando a gente compara com a matriz energética do mundo. No Brasil, 12,6% da energia utilizada é proveniente de energia hídrica, enquanto que 6,9% mundial é proveniente de energia hídrica. Então, a matriz energética brasileira é uma matriz energética suja, mas se comparada à matriz energética mundial, é uma matriz energética mais limpa. A industrialização no Brasil. Como que esse processo de industrialização no Brasil, gente, ele ocorreu? A industrialização no Brasil ela vai acontecer a partir do século XIX, no final do século XIX, que vai se iniciar esse processo de industrialização. Quais são os fatores que vão permitir essa industrialização no Brasil, gente? O processo de industrialização ele vai ser impulsionado pela acumulação de capitais, a substituição gradativa do trabalho escravo pelo assalariado e o crescimento de um mercado consumidor. Mas como assim? Vamos lembrar que no século XVIII, a principal atividade econômica predominante era a atividade minerária. Com o declínio desta atividade, uma nova atividade vai surgir, que é a lavoura de café, a economia do café no século XIX.
Então, com a economia do café, foi possível os grandes fazendeiros, né, os grandes barões de café, acumular capital. O Brasil ele importava mercadorias manufaturadas da Europa. Só que neste período a Europa ela estava passando por uma grande crise financeira. Então a exportação de produtos manufaturados para o Brasil diminuiu. Então houve a substituição da importação pela produção nacional. Um outro fator também é que a partir da década de 30, gente, o café ele foi muito desvalorizado. Com essa desvalorização, esses grandes fazendeiros vão voltar os seus investimentos para a industrialização. A substituição gradativa do trabalho escravo pelo assalariado. Esse foi um fator extremamente importante, porque a Inglaterra, em 1870, 1860, já estava se industrializando. Então, a Inglaterra fez forte pressão na nação brasileira para abolir a escravidão, porque era necessário pessoas que tivessem um trabalho assalariado para poder consumir os produtos. Então, houve a abolição do trabalho escravo e a substituição pelo trabalho assalariado. Foi o período também, gente, em que houve a entrada de muitos migrantes europeus aqui no Brasil, para trabalhar na lavoura de café e para trabalhar nas fábricas. Esses migrantes, eles tiveram grande contribuição, porque eles já conheciam técnicas de fabricação, né? Então, eles já sabiam trabalhar nas fábricas, porque a Europa já havia se industrializado. E o crescimento de um mercado consumidor que foi extremamente importante para consumir os produtos que eram fabricados em território nacional. Essa industrialização brasileira ela vai se tornar mais intensa na década de 1930, durante o governo Getúlio Vargas, com a política de substituição da importação pela produção nacional, inclusive com a instalação de algumas siderúrgicas no território nacional. A partir da década de 1950, essa industrialização ela vai se tornar muito mais intensa durante o governo JK, que é com plano de metas de JK, de plano desenvolvimentista do território brasileiro. E essa industrialização, gente, ela vai ser acompanhada por um intenso processo de urbanização. Inicialmente, a industrialização brasileira era com bens de consumo não duráveis, né? São roupas, calçados, alimentos. A partir dos anos de 1950, que veio a indústria automobilística. E a partir deste período, a industrialização brasileira ela se tornou mais diversificada. Observem aqui, neste mapa, a concentração industrial do Brasil. Observem que essa concentração industrial, gente, ela está no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro. Ela se concentra na região sudeste. Por quê? O que aconteceu? Quando, gente, houve a extração minerária aqui no Brasil, que era a principal fonte econômica, essa extração minerária ela se concentrou no estado de Minas Gerais. Com o desenvolvimento da lavoura do café, isso aconteceu no estado de São Paulo, nos municípios mais próximos ali da cidade de São Paulo, o que garantiu a São Paulo uma boa infraestrutura para a instalação de indústrias. Como assim infraestrutura? Meios de transporte, bancos, a instalação do Porto de Santos para escoar a mercadoria. Então, gente, com essa infraestrutura, várias ferrovias foram sendo abertas, várias estradas foram sendo abertas, ferrovias foram sendo construídas, permitindo o transporte de mercadoria e o transporte de matéria-prima. E isso condicionou a São Paulo a centralização industrial, ou seja, condicionou essa região uma concentração industrial para aproveitar de toda a infraestrutura existente nesta região. Desde os anos 1970, vem acontecendo uma desconcentração, uma expansão dessa atividade industrial. As indústrias elas estão se instalando em outros municípios, nos municípios dos arredores de São Paulo, nos municípios do interior de Minas Gerais, nas médias cidades. Por quê? Essa desconcentração industrial. Um dos motivos
que mais explica é a deseconomia de escala. Para a gente entender o que é a deseconomia de escala, nós vamos entender o que é essa economia de escala. O termo economia de escala, gente, ele é um termo que significa, né, que é a possibilidade de reduzir o custo médio de um determinado produto, a partir de fatores como baixos impostos, terrenos mais baratos, salários mais baixos, e isso vai refletir no valor final do produto. Então, isso é uma economia de escala, é a possibilidade de reduzir o custo médio de determinado produto. Na deseconomia de escala, acontece o contrário. O custo médio do produto ele vai se elevar por diversos fatores. Dentre esses fatores, a gente pode citar aumento na cobrança de impostos, a gente pode falar também sobre terrenos caros, aluguéis caros, congestionamentos frequentes, né, o que acaba desgastando o funcionário, que demora mais tempo para se deslocar até o emprego, impostos cobrados mais altos, e também, gente, problemas de segurança, poluição, maiores custos com alimentação e moradia para os trabalhadores. E tudo isso vai refletir no aumento do preço da mercadoria. Então, essas indústrias, elas estão se afastando ali dessa região que possui todos esses entraves que vai refletir no preço final do produto. Um outro fator também que vem contribuindo para essa desconcentração industrial é a chamada guerra fiscal. O que é a guerra fiscal? Municípios ou estados, né, eles vão disputar entre si a instalação de uma indústria, a instalação de uma multinacional. Aquele município ou aquele estado que oferecer melhores vantagens para essa indústria vai atraí-la para a sua região. Como assim melhores vantagens? Isenção de impostos, desconto em impostos, terrenos mais baratos. Então é travada uma guerra fiscal, uma guerra de descontos, né, para ver qual município ou qual estado se torna mais atrativo para a instalação de uma indústria. Como nós falamos, junto com esse processo de industrialização, vai vir também a urbanização. Mas o que é essa urbanização? A urbanização é quando a população da cidade, a cidade, ela vai crescer mais que o campo. Mas, gente, é preciso que nesse processo exista a migração do campo para a cidade. Ou seja, a população da cidade ela está crescendo mais que a população do campo. E essa urbanização ela vai ter diversos reflexos. Então, sempre que vocês escutarem falar sobre urbanização, lembrem-se, industrialização e êxodo rural. O desenvolvimento industrial nas cidades vai atrair muitos migrantes, principalmente do campo. A gente tem que lembrar também que vai haver uma mecanização no campo. E essa mecanização vai acabar expulsando pessoas da área rural para as grandes cidades. A urbanização ela se diferencia do crescimento urbano. Porque para haver a urbanização é preciso haver o crescimento populacional da cidade em relação à área rural. O crescimento urbano é diferente. O crescimento urbano é o crescimento da área ocupada pela cidade. É o crescimento da malha urbana da cidade. Como a gente pode observar aqui neste gráfico, a população mundial ela tornou-se, em sua maioria, urbana, gente, a partir mais ou menos de 2007. Esse processo de urbanização ele já teve seu fim em alguns países e está em processo em muitos outros países. Continentes como África, Ásia, países da América Latina são regiões, são locais que estão passando por este processo de urbanização. O Brasil, que é um país emergente, considerado bem desenvolvido por ser emergente, ele está passando ainda por este processo de urbanização.
Como nós já conversamos, é um processo de urbanização acelerado e desordenado, e isso vai trazer algumas consequências negativas para as cidades e para a população. No Brasil, essa urbanização, de fato, ela vai iniciar a partir do século XIX, né, que é quando ocorre grande migração do campo para a cidade, sobretudo na segunda metade do século XX, a partir de 1950, com a intensificação do processo industrial. Observem aqui neste gráfico que a população urbana do Brasil, ela torna-se maioria a partir de 1960. Observem que já em 1970, 56% da população brasileira já é urbana, ou seja, a população urbana ela está crescendo em um ritmo muito acelerado. Na urbanização do Brasil, gente, vai haver o crescimento populacional das cidades, ou seja, é quando começam a se formar as grandes metrópoles, começa a se formar uma hierarquia urbana, uma cidade ela se desenvolve mais que a outra, aquela cidade mais desenvolvida, mais industrializada, ela vai polarizar outras cidades, ou seja, essas cidades menores vão se tornar dependentes das cidades maiores. O campo ele vai ficar subordinado ao espaço urbano. O que quer dizer isso? Durante o período colonial, gente, até o século XX, podemos dizer assim, final do século XIX, início do século XX, a cidade ela era subordinada ao campo. A partir do processo de industrialização e urbanização vai haver uma mudança. O Brasil ele vai deixar de ser rural agrário para se tornar um país urbano industrial. Por quê? O campo ele vai produzir matéria-prima para as indústrias e o campo ele vai produzir alimentos, né, gêneros alimentícios para a população da cidade, para essa grande população que está crescendo e que está cada vez mais demandando de produtos para consumo e cada vez mais demandando de fontes energéticas, de energia. As cidades também elas passam a ter espaços diferenciados. Quando há essa grande migração, esse grande êxodo rural, as cidades elas não possuem infraestrutura para atender toda a população. Então, uma região nessa cidade se torna mais desenvolvida, que é a região central, com mais fluxo de pessoas, de mercadorias, de veículos. As pessoas que possuem uma renda inferior, elas vão se instalando nas regiões periféricas, elas começam a formar favelas, começam a construir moradias precárias. Tudo isso porque a cidade ela não tem condições de receber toda essa massa populacional. O crescimento dessas cidades pode ocorrer de forma horizontal e de forma vertical. De forma vertical é a verticalização que a gente chama, né? A construção de prédios e de galerias subterrâneas. De forma horizontal é a expansão da malha urbana. Quando acontece a expansão da malha urbana e cresce tanto, gente, pode acontecer da malha urbana de uma cidade se encontrar com a malha urbana de outra cidade. E esse processo ele é chamado de conurbação, com a imagem de satélite que nós estamos vendo aqui. Então, uma cidade, a malha urbana, cresce tanto de forma horizontal que vai acabar encontrando com outra cidade, de forma que a gente não consegue mais definir os limites, onde começa uma e onde termina a outra. Nesse processo também de crescimento horizontal, é esse processo que vai dar origem, né, à expansão das áreas periféricas também. Essa urbanização no Brasil, como nós dissemos, foi uma urbanização acelerada, começou constituindo a metropolização, que é a formação das grandes metrópoles, né, com uma grande densidade demográfica, uma grande concentração de pessoas. E esse processo, gente, deu origem às regiões metropolitanas. As regiões metropolitanas, elas são criadas por lei estadual. O que é a região metropolitana? É quando vários municípios estão integrados a uma cidade principal, a uma cidade central, no caso, a uma metrópole. E essa cidade central, ela exerce influência nos demais municípios. Qual foi o objetivo de criar a região metropolitana?
Esses municípios eles vão utilizar infraestrutura em comum, vão utilizar meios de transporte, vão utilizar meios de comunicação em comum, saneamento básico em comum. Então, quando se pensa em questões de infraestrutura para esses municípios, não se pensa mais individualmente, só um município isolado. Agora vai se pensar no conjunto dessa região metropolitana. Existe também as RID. As RID são as Regiões Integradas de Desenvolvimento. As RIDs elas são criadas por lei federal, são também uma forma de região metropolitana, mas diferente das regiões metropolitanas, as RIDs, gente, elas podem integrar, né, municípios de outros estados, não necessariamente do mesmo estado. Com esse desenvolvimento urbano, vai se estabelecer uma rede urbana e uma hierarquia urbana. O que é a rede urbana? É o conjunto da infraestrutura, são os meios de transporte e os meios de comunicação que constituem essa rede urbana. Esses meios de transporte e de comunicação são chamados de fixos, e é por esses fixos que circulam os fluxos. Quais são esses fluxos? São os movimentos, né, de pessoas, de mercadorias, de serviços, de informação. A hierarquia urbana ela vai se estabelecer quando uma cidade maior ela polariza cidades menores, ela exerce influência em cidades menores, ou seja, cidades menores se tornam dependentes das grandes cidades. Esse processo acelerado e desordenado de urbanização, de industrialização, vai trazer algumas consequências sociais e consequências ambientais. Em relação à moradia, moradias precárias, moradores de rua. Como eu falei para vocês, a cidade ela não vai ter condições de receber toda essa população. Então, vão faltar políticas públicas adequadas para atender a toda essa população. Investimento na geração de emprego, investimento em políticas habitacionais. Os meios de transporte público serão meios de transporte sucateados, precarizados, né? Que não oferecem nenhuma condição de transporte, em sua grande maioria. Infraestrutura, gente, que entra desde a drenagem urbana, que é a drenagem da água da chuva, até a oferta, né, de água potável, a coleta e tratamento de esgoto, também vai se tornar um problema nas grandes cidades brasileiras. Nós vamos ver que grande parte dessa população não tem acesso à água tratada, não tem acesso à coleta e tratamento de esgoto. E a violência urbana que também vai aumentar, principalmente nas áreas onde possuem as grandes metrópoles, como São Paulo, que é considerada a grande metrópole nacional, né? Nós temos também Rio de Janeiro e Brasília, consideradas também como grandes metrópoles nacionais. Dentre esses problemas urbanos, nós podemos destacar a formação de ilhas de calor, que é a diferença de temperatura de uma região para outra, de um local para outro. Nas regiões onde, nos grandes centros urbanos, onde a construção, há muita edificação, o solo ele é impermeável, né? Ele foi asfaltado, vai reter muito calor, diferente de uma área rural que é mais arborizada. Então, vai haver aí uma diferença de temperatura. Nós vamos ter a poluição da atmosfera em função do lançamento de gases poluentes pelas indústrias, por veículos, a inversão térmica, o acúmulo de lixo, né, que é um problema desde ambiental até social, dentre outros problemas também. Neste mapa aqui eu trouxe para vocês para a gente fazer uma comparação em relação ao desenvolvimento industrial, como nós conversamos, e a concentração populacional. Observem que a maior concentração demográfica, gente, está na região sudeste. Essa concentração demográfica é em virtude desse desenvolvimento industrial e desse crescimento urbano. Observem que a região norte existe vazios demográficos. Claro que aqui a gente tem que considerar também a existência da floresta amazônica, mas a população norte tem um menor contingente populacional, assim como a região centro-oeste também. Então, quando a gente fala em concentração demográfica, essa concentração demográfica ela é maior na região sudeste, ou seja, tem mais pessoas
por quilômetro quadrado, tá? São muitos habitantes em uma área. Então, na região sudeste lidera essa concentração demográfica. Nós temos também alta concentração demográfica na região sul e na região nordeste. Apesar que na região nordeste também nós temos alguns vazios demográficos, na região central aqui da região nordeste, principalmente na região que a gente chama, que denomina-se, né, polígono das secas, que é a região mais carente de infraestrutura e que sofre com a escassez de chuva. Bom, finalizamos a revisão. Tem algumas atividades para vocês fazerem, tá? Copiem as perguntas no caderno e façam com bastante atenção. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembre-se, juntos no caminho certo.